Muito obrigada, Gabriela. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela plataforma, pelo YouTube. Meu nome é Luciana Zucco e eu vou coordenar hoje esse Cine Debate. A gente vai fazer a descrição nossa, visual. Eu sou branca, tenho o cabelo até os ombros, meu cabelo é castanho, estou com uma blusa vermelha, um colar preto e dourado, e atrás de mim tem uma estante de livros e uma cortina da cor bege. É importante, é uma pena que a gente não tem tradutor, não conseguimos tradutor para esse Cine Debate, mas a gente tentará para os próximos. Bom, então é com prazer que a gente dá continuidade a mais esse Cine Debate, organizado pelo Laboratório de Educação Sexual da UDESC, em parceria com o NUSERJ, com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Saúde, Sexualidade e Relações de Gênero, da qual a professora Tereza e eu somos coordenadoras. Quero reafirmar para vocês a nossa alegria pela realização desse projeto e das parcerias que a gente vem firmando. O Cine Debate é desenvolvido há alguns anos pelo Lab EduSec, e desde 2019 conta com a presença do NUSERJ. A nossa alegria, ela também é um misto de muita tristeza. Por quê? Porque a gente quer expressar nesse momento nossa solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos pela pandemia. A gente não pode deixar também de expressar o nosso pesar, a nossa tristeza pelo caos em que nos encontramos, pelo número de mortos diariamente, com mais de 3 mil mortos, pelas celebrações, nosso pesar pelas celebrações do dia de hoje e pela quantidade de pessoas que se encontram desamparadas pela perda. Esse governo que tem dificuldades em lidar com a pandemia é o mesmo que corta direitos, desmonta as políticas de saúde sexual e reprodutiva no país e nega acessos às políticas sociais, particularmente a de educação sexual nas escolas. E é um governo ainda que prevê o programa Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, pregando abstinência sexual e negando o acesso às informações sobre corpo, educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos. Na verdade, ele nega os princípios democráticos duramente conseguidos ao longo desses anos. Bom, dito isso, a gente dá continuidade à nossa programação. Em fevereiro, a gente debateu o Curta Rainha. Hoje discutiremos Absorvendo o Tabu com a nossa querida professora doutora Raquel de Barros Pinto Miguel. A professora Raquel possui graduação e mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em Ciências Humanas pela mesma universidade, tem pós-doutorado pela Universidade de Paris de Diderot e pela Universidade Paris-Sorbonne. Ela é docente do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do Núcleo de Estudos e Ações em Gênero, Educação, Mídia e Subjetividade, NUGENS. É pesquisadora ainda vinculada ao Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional, ao Instituto de Estudos de Gênero e ao Laboratório de Identidade, Culturas e Territórios de Paris, da Universidade de Paris de Diderot. Ela é coordenadora do CEDOC, Centro de Documentação do IEG, e desenvolve pesquisas interdisciplinares que abrangem as seguintes temáticas: relações de gênero, feminismo, educação, mídia, subjetividade, juventude e histórias das mulheres. Raquel, seja muito bem-vinda. A gente agradece a tua importante participação. Raquel faz parte de uma longa parceria com o NUSERJ, com o Lab EduSec também. Ela tem uma pesquisa sobre menstruação e teve uma pesquisa sobre menstruação, tem resultados e hoje vai poder falar um pouquinho para a gente a partir do Absorvendo o Tabu. Como é que a gente vai proceder? A gente vai rodar o documentário e aí a professora Raquel terá em torno de 25 a 30 minutos, até 40, para debater, para fazer as suas intervenções, e aí depois a gente abre o chat. Raquel, quer fazer a tua apresentação, a tua descrição? E aí a gente depois roda
o documentário, e aí eu passo novamente a palavra para ti, pode ser? Pode. Então, Luciana, eu só vou dizer, eu estou aqui representando a UDESC, tá? Caso a professora Luciana tenha algum problema com a internet, eu dou continuidade, eu sou coordenadora do Laboratório Lab do Sexo, estou desligando a minha câmera e passando a palavra para as duas que estão aí na apresentação. Obrigada, Gabi. Então, obrigada, boa noite, Gabriela, Luciana e todo mundo que está aqui presente. Queria agradecer muito o convite, Luciana, para poder pensar essa questão, né, da menstruação, e que há tanto tempo me acompanha em tema de pesquisa, e vai ser muito bom poder compartilhar com vocês. Então, toda a apresentação, né, que a Luciana já fez, né, como sendo professora do Departamento de Psicologia, e para me descrever, para quem está assistindo, né, eu sou loira, não verdadeira, com luzes, cabelo um pouco abaixo dos ombros, estou com uma blusa branca e preta, atrás de mim tem uma parede com alguns quadrinhos, com fotografias de família, e no meio da pandemia a gente vai achando cantinhos em casa para poder trabalhar, né? Então eu estou no meu quarto fazendo essa conversa com vocês. E é um prazer estar aqui, Luciana. Obrigada. Eu é que agradeço. Nós é que agradecemos, Raquel. A gente registra a presença da professora Tereza Kleba, da professora Vera Marques, que é do Lab do Sexo também. A professora Gabriela vai passar o vídeo, está... Bom, dando continuidade, o vídeo realmente é maravilhoso, é potente, e aí a gente passa a palavra à professora Raquel para que ela faça suas reflexões e partilhe conosco elementos da sua pesquisa também sobre menstruação. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Luciana. E, gente, queria dizer que, à medida que eu for falando, quando vocês quiserem interromper, por favor, tá? Coloquem ali no chat, aí eu só peço para a Luciana, para a Milena me ajudarem, porque às vezes eu não consigo acompanhar se aparecer alguma coisa, mas a ideia não é que seja um monólogo, é que a gente possa realmente debater, né? Então, acho que a primeira coisa, quando a gente assiste um documentário como esse e vai falar de menstruação, é pensar um pouquinho sobre que ideia a gente tem de adolescência, né? Então, mesmo que mulheres adultas, né, também menstruem, etc., essa história toda começa ali, e o que o vídeo mostra muito são as meninas adolescentes, né, passando por esse momento e a vergonha, a evasão escolar, né? Então deixando de estudar pelo fato de não ter o que é necessário, né, para a própria higiene menstrual. E eu acho que tem um ponto muito importante. Uma das disciplinas que eu trabalho no curso de psicologia é a disciplina de adolescência, né? Então são processos psicológicos na adolescência e juventude. E a visão que eu compartilho de adolescência é uma visão que parte da abordagem da psicologia histórico-cultural, que vai entender que a adolescência é um conceito construído, criado socialmente, culturalmente. Então, assim, nem sempre a adolescência que a gente hoje em dia entende como sendo adolescência foi assim. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, não precisa nem ser muito, né? Voltar um pouco no tempo, e lá na década de 50, né? Estou pensando aqui a pesquisa que eu fiz usando a revista Capricho, com mulheres que leram a revista Capricho, que não sei se vocês sabem, mas existe já desde a década de 50, desde 1952. Então, ser adolescente, ou seja, ter 15 anos na década de 50, é completamente de ter 15 anos nos anos 2020. O que se era esperado, e através da história da revista Capricho a gente consegue acompanhar isso, acerca de o que era esperado de uma menina de 15 anos na Capricho, a gente pode ver isso na década de 50,
é muito diferente do que a gente entende da adolescência hoje em dia. Então, a revista Capricho, na década de 50, era voltada para mulheres, meninas, adolescentes, a mesma faixa etária, voltada para a mesma faixa etária que a gente tem nos anos 2020, mas o tom era sempre pensando se já casou, se ainda não casou, o que fazer para conquistar um marido ou para manter a felicidade conjugal. Então, pegando uma régua que é atemporal, a gente já vê que não dá para pensar numa adolescência como a que a gente conhece hoje como sendo universal. Na psicologia, né, e infelizmente, os manuais de psicologia do desenvolvimento, na sua maioria, trabalham com essa ideia de uma adolescência universal, que vai ter determinadas características e que, inclusive, se eu não me encaixo naquelas características, alguma questão patológica acontece. Porém, a gente pode pegar outras réguas que não só a temporal, né? Então, a gente está assistindo aqui esse documentário, né, olhando o contexto indiano, de meninas indianas que não têm acesso a absorvente, mas a gente pode pensar no Brasil também, né? Então, talvez seja difícil para meninas de camadas médias que vivem no Brasil pensar, mas como alguém não tem absorvente? Como assim que pode acontecer esse tipo de coisa, né? Então, tem um mini documentário que foi lançado bem recentemente, que chama Pobreza Menstrual, pela rede Rural Seeds, que é com médicos, formado por médicos e médicas que atuam na rede agrícola, no meio agrícola, e ali mostra, né, essa questão de muitas meninas no Brasil, né, estudantes que deixam às vezes de ir à escola porque não tem como comprar absorvente, elas fazem, é realmente um mini documentário, depois eu posso, se alguém conseguir pegar o link e colocar ali no chat, é legal. Elas vão mostrando que, assim, precisa de ter, no mínimo, R$12 por mês para conseguir ter o número de absorventes necessários naquele período daquele mês. E nem todas as meninas têm acesso a isso, né? E aí, hoje, até, dando uma olhada de novo não nesse documentário que a gente viu, mas nesse da pobreza menstrual, eu fiquei sabendo, inclusive, que no município de São José, obrigada, Milena, aqui em Santa Catarina, foi sancionada uma lei que garante que meninas que estudam em escolas públicas tenham acesso ao absorvente. Então, assim, parece uma coisa tão simples, tão fazendo parte do nosso cotidiano, mas os absorventes ainda são associados com produtos de estética e não como um produto de higiene de necessidade básica. Então, pensar a questão da pobreza menstrual nos mostra também que não tem uma adolescência universal. É muito diferente você ser uma adolescente branca, camadas médias, de ser uma adolescente branca ou negra de camadas populares, que mora numa periferia ou que mora no meio rural, né? Então, ou que tenha deficiência. Então, tem diferentes marcadores quando a gente trabalha na perspectiva dos estudos de gênero, e hoje em dia a questão da interseccionalidade está sendo cada vez mais discutida e presente. Não dá para a gente pensar com um marcador só, tem que pensar diversos, para imaginar a pluralidade das adolescências e para a gente, inclusive, se dar conta de que a questão da menstruação não é uma questão igual para todas as adolescentes, nem no mundo, e nem dentro do nosso próprio país, e nem dentro de Florianópolis. Eu também descobri recentemente uma página no Instagram que chama Menstruando Sem Tabus. Eu ainda não entrei em contato, mas eu quero entrar em contato com a Laís Santos, que ela é de São José, aqui de Santa Catarina, e ela desenvolve ações de doação de materiais higiênicos, absorventes, para meninas de comunidades periféricas aqui em Florianópolis. Então, a última entrega que ela fez foi no Morro do Mocotó, e ali está aberto para doações. Agora, em tempos de pandemia, né, o mais prático é realmente fazer, muitas vezes, depósito bancário, etc. Mas existe essa questão aqui também, para a gente não ficar pensando, é lá na Índia, olha lá o que acontece lá, tão longe de nós, nossa, coitadas, que situação. Não, tá aqui, acontece aqui também, né? Então, assim, tem a questão na Índia que a gente vê ainda que passa pelo viés religioso, mas também existe o viés religioso aqui, é um outro marcador importante para se pensar a vivência das adolescências e a forma como se vive a menstruação. Isso sem falar que um corpo que menstrua não é só um corpo de uma menina, de uma mulher cis, né? E aí a gente entra em outra questão, né, de transgênero, de, nossa, uma infinidade de possibilidades que a gente não para pensar como é a vivência dessa menstruação para um adolescente que não se encaixe
nesse padrão de adolescência que é o perpetuado pelas mídias, que é o perpetuado quando a gente assiste uma novela, quando a gente assiste uma série, quando a gente vê um filme. Então, eu acho que esse documentário já nos toca para começar nesse sentido, assim, de pensar essa pluralidade das adolescências, ou seja, diferentes formas de vivenciar um processo que ele por si só é natural, né? Porque espera-se que se eu não tenho um problema biológico, vai chegar uma determinada idade, e aí isso é universal, a puberdade é universal, né? Que é o momento onde o corpo se transforma e na menina acontece a menarca, que é a primeira menstruação, mas os significados que a gente dá a essas mudanças corporais, isso é construído socialmente, vai depender de uma série de fatores, contando fatores históricos, sociais, econômicos, para a gente poder entender o que é essa adolescência. Como eu tinha comentado com vocês, e a Luciana falou no início também, a gente fez no Nugens, o Nugens é o grupo de estudos que eu coordeno na UFSC, né, que é o Núcleo de Estudos e Ações em Gênero, Educação, Mídia e Subjetividade. Já convido aí todo mundo, né, que tiver interesse em conhecer um pouco mais as pesquisas do Nugens. A gente tem um perfil no Instagram, uma página no Face, onde a gente tenta, na medida do possível, né, porque dá conta da divulgação científica acadêmica e da divulgação científica em outros meios, né, para poder tentar traduzir um pouco o que a gente faz na academia para um público mais amplo, é trabalhoso, né, mas a gente tenta alimentar ali com questões relacionadas a pesquisas que a gente desenvolve no Nugens. E uma das pesquisas que eu acho que vale a pena comentar aqui, porque é diretamente relacionado com o tema do debate, foi uma sobre publicidade de absorvente. Então, assim, essa questão surgiu para mim já na época que eu fiz o mestrado e o doutorado, como eu comentei com vocês, eu trabalhei com a revista Capricho, né? E eu ficava muito intrigada com os anúncios publicitários de absorvente que encontrava na revista Capricho. Porque desde a década de 50, né, já que eu peguei a Capricho desde essa época, e a época que eu terminei a pesquisa eram anos 2003, no ano 2003, por aí, me chamava muito a atenção a característica dos anúncios publicitários de absorvente. Eu não sei se vocês já pararam para reparar, para pensar sobre como eles são. Então, eles trazem, normalmente, eles não trazem, quer dizer, a palavra menstruação, né? E isso a gente tem visto uma mudança mais recentemente. Nos últimos 2 anos, a gente tem visto uma mudança com relação a isso. Mas eles normalmente não trazem, eles falam naqueles dias, quando você está naqueles dias, então usam, assim, alguns eufemismos para não falar diretamente a palavra. Eles retratam o sangue com líquido azul. Eu não sei vocês, eu não menstruo azul, né? Mas o líquido que eles colocam para mostrar que ele absorve e etc, e tem dupla camada, normalmente é um líquido azul. Eles adoram retratar as mulheres com roupas brancas, fazendo ginásticas mirabolantes, coisas assim que no cotidiano não são comuns, que dirá no período menstrual, né? Usam muito o azul, além de o azul no líquido, o azul no cenário como um todo, porque o azul tem essa cara de limpeza, né, de higiene, então há um processo de higienização, digamos assim, da menstruação, por ela ser visto como algo sujo, impuro e etc e tal, não só no cunho religioso, né, mas assim, algo que não pode ser falado, algo que não pode ser comentado, algo que deve ser escondido. Eles trazem muito também imagens de flores para representar assim, olha, esse absorvente vai neutralizar qualquer odor negativo que esse fluido que sai do seu corpo possa gerar. Então eles trazem muito essa questão das flores também. E uma coisa que é muito curiosa, e isso não só nas publicidades de absorvente, mas nas publicidades em geral de produtos voltados para as mulheres, é a presença do homem quase como um fantasminha ali atrás, sabe? Então, assim, aqui tá a mulher, né? Propaganda de absorvente, ela andando com uma calça justa, branca, e atrás, quase que num segundo plano, um homem sentado observando. Então, ou seja, fique tranquila que mesmo se algum homem estiver te observando, tá ok, você pode seguir em frente, que o olhar masculino está aprovando a sua posição, né, como uma mulher protegida, ou uma mulher perfumada, ou uma mulher maquiada, já que essa presença dessa sombra ali desse homem, que parece um coadjuvante, mas que tem um peso tão grande, é muito frequente, né?
Eu acho que não é à toa, por exemplo, que no documentário elas trazem em alguns momentos, tentam fazer essa incursão, perguntando para os meninos, né? Vocês sabem o que é menstruação? Vocês, né, têm alguma dúvida? Sabem do que se trata, etc. e tal? Porque além de ter a questão, né, como a Luciana bem comentou no início, de muitas vezes na escola, quando se aborda, né, a questão da sexualidade, que vai geralmente para um lado mais biológico, ainda tem muitas vezes turmas que são divididas. Então a gente vai discutir hoje sexualidade, então as meninas vão com a professora de biologia, os meninos vão com o professor de educação física, como se fossem assuntos muito secretos. Claro que vai gerar um burburinho, claro que vai gerar risadinha para cá, risadinha para lá, mas isso faz parte, nessa história os meninos acabam mesmo desconhecendo alguns processos do corpo das mulheres e vice-versa, né? Então, nessa pesquisa sobre as publicidades de absorvente, foi muito interessante porque a gente pegou publicidades no Brasil e fora do Brasil, da década de 50 até os anos 2016, se eu não me engano, foi a época que a gente fez a pesquisa, e esse padrão era muito frequente, assim, esse padrão da higienização do processo da menstruação, de um silenciamento da menstruação, seja através de não falar o nome ou de tirar qualquer cor forte do anúncio publicitário, de deixar ele suave, de deixar ele branco, de deixar ele claro. Eles usavam muito também o quarto como um cenário, e geralmente com lençol branco. Então, há todo um processo de apagamento, realmente, da menstruação. Com o tempo, né, e na época que a gente fez a pesquisa, isso começou a aparecer até com mais frequência, e hoje em dia a gente já consegue ver, né, com mais frequência, surgiram outros anúncios com uma forma diferente de pensar, e muitos deles voltados para uma classificação que a gente pode chamar de femvertising, né, que são os anúncios feministas, entre aspas. Eu digo entre aspas porque eles se propõem trazer uma ideia de serem pró-mulheres, ou na palavra que está tão em moda, mas que é super polêmica, empoderar as mulheres, né? Então, eles trazem uma pegada diferente, independente do produto, e quando se trata do absorvente, eles trazem de uma forma mais explícita, falando de fato do que acontece. Então, tem um bem interessante, eu não lembro se é da Always, ele não é nacional, ele é estadunidense, que aí aparecem mulheres praticando exercício físico, então aparece elas se machucando e aquele sangue escorrendo do pé da bailarina ou de uma lutadora de boxe com o rosto ensanguentado, e aí aparecem várias cenas assim fortes, legais, bonitas, e aí diz, nenhum sangue vai nos deter. Né? E aí fala sobre o absorvente e a publicidade. Então, é uma publicidade super interessante, diferente, que vai trazer a questão do sangue, né? Que é o mínimo que a gente espera de uma publicidade de absorvente, assim como outras que trazem a palavra menstruação em si, então que rompem, de uma certa forma, uma determinada barreira com relação à forma como essa questão é tratada pela publicidade. Um dia, há uns 2 anos, eu estava no carro e ouvi na rádio, na Itapema, se eu não me engano, uma publicidade de absorvente falando a palavra menstruação. E eu, opa, olha, isso não é algo assim comum, né? Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que elas estão começando a pipocar anúncios publicitários e muitas vezes eles começam a ser divulgados no meio digital, que querendo ou não tem uma aceitabilidade maior com relação a ampliar um pouco, né, alguns debates no meio publicitário, mas já começa a transbordar essa fronteira e aparecer também em outros veículos midiáticos que não só o meio digital, né? Então a gente vê uma aproximação dessa questão. E aí, quando eu paro para pensar, né, quando a gente parou para analisar, né, eu digo a gente porque fui eu e uma equipe no Nugens de estudantes de graduação, né, que nós fizemos a pesquisa juntas. É muito marcante o tabu que envolve, né, a discussão acerca da menstruação. Então, assim, de novo, a gente não precisa ir lá na Índia, num contexto específico, numa religião específica, para pensar os tabus que estão em torno disso. A gente pode, aqui, se cada uma for repensar a sua própria história, né? Talvez pense como eu lidei com isso, como era falar sobre isso,
como era ir para a escola quando eu era adolescente, estava menstruada, e o medo de levantar da carteira e ter vazado alguma coisa e alguém ver, e alguém rir. Eu me amarrava toda com o moletom na cintura, sabe? Se eu precisasse no banheiro trocar um absorvente, como eu fazia para carregar esse absorvente? E se eu ficasse de surpresa menstruada na escola, como que eu fazia para quem eu pedia um absorvente? E nesse mini documentário Pobreza Menstrual é muito interessante, porque elas mostram uma cena de uma menina passando um absorvente interno, né, para outra. Parecia assim que estava passando uma droga ilícita de uma mão para outra. Sabe aquela coisa escondida que tu pega no cantinho e a outra pega e não sei o que, e esconde tudo? Então, assim, faz muito parte da nossa cultura também aqui, ocidental, né? E vamos pensar aqui, né, onde a gente está nesse contexto, não sei, né? A gente, quando está no meio virtual, a gente não sabe de onde as pessoas vêm, mas pensando aqui em Florianópolis, etc., é muito presente ainda, né? Essa relação tensa, né? Das mulheres com o seu próprio corpo, das mulheres com relação às transformações que acontecem no seu corpo. E tem uma questão que eu acho muito interessante, eu estou tentando lembrar o nome da autora, mas ela não me vem. Se eu lembrar, depois eu digo para vocês. Que ela vai dizer como a gente lida diferente com o sangue que sai do nosso corpo, dependendo de onde ele sai, né? Porque se ele sai, por exemplo, do meu dedo, sei lá, eu espeto o dedo com uma agulha, sai um sangue aqui, a gente faz assim, ó, deixa pra lá, né? Se sai do meu joelho, que tá ralado, ou alguma coisa do tipo, ninguém olha, meu Deus, que nojo, esse sangue não podia estar aqui, esse sangue não podia aparecer. Então, o sangue da menstruação, ele tem um caráter totalmente diferente, né? E aí vai entrar toda essa questão da discussão, da impureza, né? Daquilo que se espera de uma mulher, de uma moça, que pode parecer tão distante da gente, né? Se a gente pega uma Capricho da década de 50, e eu apresento isso para minha turma de adolescência, quando a gente discute isso em sala de aula, a gente ri muito, assim, porque parece uma coisa que está lá longe da gente, mas ao mesmo tempo tem um fio que perpassa e continua muito forte, né? Que é essa questão do gerenciamento, por exemplo, sobre os corpos das mulheres, né? Então, tem um filme muito engraçado, francês, como é que chama? Acho que é Eu Não Sou um Homem Fácil, se eu não me engano o nome do filme. E que ele acontece lá uma grande revolução, uma coisa, daquelas coisas mágicas que acontecem em filme, e quando ele acorda, ele está vivendo como se o que as mulheres passam é aquilo que os homens passam, e vice-versa. Então, assim, um monte de mulher correndo pela rua sem blusa, e tudo normal, enquanto os homens jamais poderiam tirar a blusa em público, e por aí vai. E aí a gente desnaturaliza algumas coisas que acabam sendo tão naturalizadas no cotidiano, né? Da forma como se lida com o corpo da mulher, a exposição ou não exposição. E aí uma vez assistindo e comentando com colegas esse filme, a gente pensou, e se fossem os homens que menstruassem, né? Que tipo de relação se teria, será, com esse sangue, né? Então, a gente ficou brincando, talvez fosse dizer, nossa, esse mês eu menstruei pra caramba, enchi 2 copinhos dos coletores menstruais, nossa, eu fiquei com mais energia, mais potente, meu sangue é mais vermelho que o teu, etc e tal. Talvez fosse um motivo até de exibição, né? Deixar que a calça ficasse suja para mostrar que, olha, eu sangro e tô aqui forte pra caramba, sabe? Vivendo o dia a dia, o cotidiano. Então, assim, pode parecer piada, pode parecer engraçado. Natália, eu não sou um homem fácil. Eu tenho quase certeza que é esse o nome. Mas é isso, entendeu? A gente acaba vivendo de uma maneira tão enraizada, né, em algumas formas de ser, de estar no mundo, de como somos olhadas como mulheres, que a gente acaba não questionando algumas coisas, como se elas fossem óbvias. Não, é assim? Não, claro, né? Faz parte. Mas quando a gente assiste um filme desse, que é uma comédia, que é super engraçado, a gente para pensar, ou seja, não precisa ser só no meio acadêmico para parar para pensar. A gente para pensar, nossa, que outras coisas será que eu estou lidando como se fossem tão naturais e que podem ser vistas de outra forma, né? Então, acho que essa questão da menstruação em especial, ela tem um peso muito grande, assim. Então, ela tem o peso do tabu, realmente, né, que envolve toda essa questão da menstruação, do segredo, do esconder, do não deixar aparecer.
E ela envolve, além de tudo, esse outro fator que escancara essa questão das diferenças sociais, culturais, econômicas, que a gente vivencia e que a gente não se dá conta. As mulheres presidiárias, tem até um livro super interessante que fala sobre isso, né, de como que se lida com a questão da menstruação dentro dos presídios femininos, quanto que muitas vezes o absorvente não tem o suficiente para todas as mulheres e como que elas lidam com isso. Então, é muito curioso assim, pensar o quanto que essa questão do absorvente em si, desse utilitário em si, ele ainda ser associado como algo quase que supérfluo, né? Como algo fazendo parte de uma vida mais, pensando na questão da cosmética, de perfumaria, do que algo associado realmente a uma questão de higiene. E aí a gente vai pensar, como apareceu aqui a questão no documentário, a evasão escolar, né? Então, assim, nesse documentário que a gente assistiu agora, o Absorvendo o Tabu, assim como nesse mini documentário sobre a pobreza menstrual, eles vão falar sobre isso, né? Sobre essa questão da evasão escolar, do quanto acontece mais um obstáculo, né, para as meninas poderem frequentar a vida escolar com qualidade, com segurança, em função do não acesso, né? E aí não é só o absorvente, mas a água e também a próprio saneamento básico, né? Que são 3 pontos que são fundamentais se a gente for pensar essa questão ligada à menstruação. E aí tem um outro ponto que também tem sido muito debatido hoje em dia, que é pensar pelo aspecto também ecológico, né? Então a gente tem visto aparecer, como eu pesquiso sobre isso, então eu acabo seguindo vários perfis no Instagram que trabalham com essas questões também, o uso do coletor menstrual, né? Que eu tinha citado para vocês, o uso de absorventes de pano, né? Que se a gente for pensar lá para trás, na época da mãe, da avó, né? Que se usava esse absorvente de pano. Então, claro que hoje em dia eles são feitos de outra forma, de uma maneira mais fácil de ter que lavar e etc e tal, mas pensando também nessa questão ecológica e financeira. Tem algumas calcinhas absorventes também, mas eles ainda assim são materiais, são produtos que são de difícil acesso, né? Para essas meninas que não conseguem comprar o absorvente, que vão usar às vezes um pano sujo, papel higiênico, nesse da pobreza menstrual, até miolo de pão, sabe? Então, é o tipo de coisa que é muito, muito sério se a gente for pensar a saúde, né? Dessas meninas que não têm acesso ao absorvente. Então, essas outras formas que mesmo que a longo prazo se paguem, né? Vamos supor assim, esses absorventes, entre aspas, mais ecológicos e por aí vai, eles ainda têm um custo muito alto, né? As calcinhas, essas que vêm com absorvente embutido, são caríssimas. Então, ainda não dá para pensar elas como sendo uma forma de alguma maneira fazer chegar a essas meninas de camadas populares, meninas, né, periféricas. E tem uma outra dica de filme, que também é um filme indiano, que se chama Padman. E ele vai trazer isso que está nesse documentário Absorvendo o Tabu. Ele conta uma história real, né, do cara que, ao ver o sofrimento da esposa dele no período da menstruação, ele fala, tem que fazer alguma coisa, porque não é possível, ela não pode ficar usando esse pano sujo, ela vai se contaminar. E aí ele vai atrás de criar uma máquina que consiga fazer absorventes. Então também é super legal, também fica aí a dica para quem se interessar. Luciana, não sei se tem alguma coisa ali no caminho que alguém tenha falado que tu acha que vale a pena comentar. Tem sim, mas eu queria só... Vamos abrir, então, para o debate, Raquel? Podemos? Pode abrir, sim. Certo. A Tereza fez uma colocação ainda no sentido da pobreza menstrual, conforme tu estava falando, e ela coloca o dado que saiu no jornal O Globo: 30% das brasileiras menstruam e 1,5 milhões de mulheres no Brasil não possuem banheiro nem água encanada, que foi o que tu estavas colocando, né? Uhum. Gabi, eu já te escrevo, eu só queria pontuar algumas coisas que tu falaste, Raquel, que foram muito importantes, e a gente agradece pela reflexão, pelos pontos levantados. Acho que a gente desnaturaliza e desconstrói tabus, valores, comportamentos
E eu sempre pensei a menstruação como um tom revolucionário, porque se tu entra na pauta do debate, tu vai desconstruindo um conjunto de dimensões que estão consolidadas como algo natural. E ela é revolucionária mesmo. Quando a gente tem leis que são sancionadas para que o absorvente entre no conjunto da cesta básica, porque a gente está falando de saúde pública, né? Então a gente está falando de absorvente, como tu estavas dizendo, não como item de beleza ou perfumaria, mas como um item básico de higiene, né, nas nossas vidas. Então, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de direitos humanos no sentido de enfrentar a pobreza menstrual. E como isso mobiliza jovens e adolescentes. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi lançada no passado uma lei que é 8.924, que inclui os absorventes descartáveis na lista de produtos da cesta básica do Estado. Então, realmente, a menstruação é algo revolucionário. Ela é invisibilizada, ela é silenciada, e eu estou pegando as tuas palavras, tá, Raquel? Ela, em torno dela, gera desinformação, gera um distanciamento da sexualidade, talvez pela própria relação da reprodução, da sexualidade, do corpo feminino. O corpo feminino é um tabu. Então, e ainda mais, né, ter controle sobre a menstruação é ter controle sobre o corpo. As mães controlavam a menstruação para ver se a filha não estava grávida. Então, a gente tem um controle histórico sobre o corpo, né? E é isso, tem pessoas que tiveram dificuldades financeiras e tem ainda, o número é significativo, tu apresentasse, porque não tem acesso ao absorvente. Eu acho que era isso, a Gabi, que eu teria para colocar. Eu quero... Sim. Vai, Gabi, pode... Quero fazer uma complementação aqui, nessa militância de muitos anos no trabalho de educação sexual, até numa perspectiva intencional, o quanto é importante o papel do educador nesse processo de não se trabalhar nessa perspectiva só biológica e biológica reducionista, tá? Mas ter uma educação que leve à emancipação da mulher e do homem também. Eu já trabalhei em escolas em que vai o grupo que vende os preservativos para fazer propaganda e só expõe que é para menstruação e vai embora. Então, eu aproveitava essa deixa para fazer em parceria com a professora de biologia o que é a menstruação para os meninos e as meninas, que todos tenham consciência, porque você viu o filme, mostra muito bem isso, né? Que o homem não sabe, o homem não se interessa, mas o homem tem que estar nisso, até para compreender o que é a menstruação e respeitar aqueles momentos de tensão pré-menstrual. Até isso tem que entrar no contexto desse diálogo, da consciência, tanto masculina como feminina, do que é a menstruação. E, por incrível que pareça, não é agora, nos meus cursos de extensão, quando eu pergunto como foi a primeira menstruação, ainda temos relatos altamente frustrantes, sem haver um diálogo na família, porque a própria mãe não teve esse processo, não sabe como explicar. Muitas vezes você menstruou, agora você está mocinha, você pode engravidar. E a jovem fica sem saber o que é, se não for... Agora tem os recursos da internet, então eu destaco isso, que esse diálogo que traga os adolescentes para naturalizarem algo que é biológico, que é perfeitamente natural e romper com esse tabu. Tá? Até hoje, jovens, até o preservativo, como o absorvente, tem vergonha de ir na farmácia comprar, porque não naturalizam isso. Então, nós, educadores, e aqui nossas alunas, que eu tenho um monte de alunas aqui, que desconstruam todos esses processos de obscurantismo. O filme mostra muito bem isso, né? Incrível, uma realidade lá da Índia, que a gente já vive muitas, até em zonas urbanas, não é só interior. Era só essa complementação, e pode dar continuidade, Luciana.
Obrigada, Gabi. A Natália está colocando a importância do tema estar presente nas escolas, incluindo meninas e meninos no diálogo. Isso está sendo quase que impossível, embora a Gabi tenha essa experiência, a professora Vera também, mas atualmente, pelo sistema político e econômico que a gente tem, e toda a perseguição, a questão da ideologia de gênero, enfim, é quase que impossível a gente estar falando de uma perspectiva política da discussão do corpo, né? Corpo como espaço político, como espaço a ser conhecido, um corpo como um espaço de prazer, né? E de partilha também, né? Uhum. Então, está sendo colocado, então, ir além dessas práticas biologizantes para uma realidade. Eu não sei se tem mais alguém que queria fazer alguma colocação via chat, alguma pergunta. Eu acho que a gente trouxe muitos pontos importantes. Raquel, aquele filme Padman, ele fala dessa figura masculina que o Absorvendo o Tabu também fala, que é o que construiu a máquina. Só que esse filme, eu acho que ele é trabalhado numa perspectiva do masculino, dele, né, na centralidade dele, enquanto que Absorvendo o Tabu é um olhar do feminino, né? Embora a delegada lá, que eu acho que era delegada, não se coloque como feminista, né? Mas é um filme que está partilhando a realidade das mulheres e partilhando de uma forma, novamente volto a dizer, muito revolucionária. Sim. O tabu da menstruação é um tabu da sexualidade, com certeza, com certeza. O tabu é a questão de um micropoder, né? O controle sobre o corpo, sobre a reprodução. Aline, por favor, pode... A Aline está se inscrevendo. Olá, boa noite a todos. Boa noite e a todas. Retomando essa questão sobre a parte não só biológica, mas também toda a questão que envolve a minha experiência inicialmente com a menstruação, com a TPM, eu tive bastante dificuldade inicialmente, e apesar de ter tido diálogo em relação à parte biológica, eu não tive muito em relação a isso, e foi bem, bem difícil no início, inclusive o relacionamento com outras pessoas, eram mudanças muito intensas, com muito sofrimento às vezes, e eu me lembro que a primeira vez que eu tive um diálogo sobre isso foi com uma ginecologista, e até eu entender que era natural e que eu teria que lidar com isso durante muito tempo, demorou até alguém ter um olhar sobre isso, não só assim, ai que chata, ai como tá chata, ai como... E eu imagino como deve ser difícil para essas meninas na Índia, por exemplo, que tem vergonha, inclusive, de poder falar sobre isso, sobre uma coisa que seja natural. Então, é uma coisa muito além do sangrar, é muito além de estar sujo, né, como a gente viu ali na questão da... Tem também todo o aspecto psicológico, tudo aquilo que te envolve, são os hormônios que estão para cima e para baixo, e realmente ninguém quer falar sobre isso, uma coisa totalmente natural, que nem para a gente não é ensinado a lidar com isso desde a infância, né? E muitas vezes isso ocorre na infância. A gente nem sabe lidar com os sentimentos ainda, e ainda tem que lidar com a TPM ou coisas do gênero, né? Obrigada. Obrigada, Aline. E isso está muito presente, não só na Índia, como a professora Raquel falou, né? Está presente aqui na nossa realidade, bem pertinho da gente. A professora Raquel falou uma coisa muito importante. É só a gente voltar um pouquinho, eu tenho 50 anos, é só eu voltar um pouquinho para a minha realidade. É só nós, que possivelmente tem pessoas muito jovens, mas mesmo assim vão identificar situações muito próximas do que está retratado no filme, né? Mais alguém? É que a gente também está no adiantado da hora, mas se tiver... Luciana, complementando a tua fala, que nós estamos assim como que com as mãos amarradas diante de uma gerência que nos politiza para falar sobre gênero e sexualidade, mas eu ponho ali no chat, por isso que nós temos que buscar esses conhecimentos para nos respaldarmos e termos segurança para atender a Constituição diz no artigo 3º, né, que todos têm direito à informação, ao conhecimento. E se a gente estiver respaldado de conhecimento e segurança no que nós estamos fazendo,
nós nos fazemos respeitados. Nós temos vivido esse tipo de experiências em escolas altamente castradoras. Por outro lado, também, Luciana, a influência é tão grande dessa questão da ideologia de gênero no interior, que tenho alunas que fazem curso que querem levar e são proibidas na escola. A gente não tem aquele acesso, porque o vereador, o prefeito, todos estão hipnotizados com o discurso da mamadeira de piroca e outras coisas mais, e a ideologia de gênero. É difícil, mas vamos rompendo as barreiras. Sim, e assim, eu quero lembrar que essa política antigênero do governo Bolsonaro, ela tem 2 marcos bem significativos. Um foi ano passado, ao assinar a declaração contra o aborto, ao lado dos países mais conservadores, né, como Arábia Saudita, Sudão, Congo, Egito, Emirados Árabes, reafirmando, né, o essencialismo e o lugar de subalternidade da mulher nas relações sociais e na família. E um outro foi esse ano ao Brasil, quando o Brasil não assinou a Declaração em Defesa das Mulheres, que aconteceu agora em fevereiro, sendo mais um retrocesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, né? Ainda mais na pandemia. Na pandemia também se acentua as doações, como a Raquel falou, né, em São José, no Rio também, esse grupo de meninas, o coletivo negro Elza Soares, se eu não me engano o nome. E colocava como na pandemia a gente tem uma dificuldade das doações, né? Então a gente acentua o não acesso à saúde sexual e reprodutiva, né? Essa questão do miolo do pão também me chamou muito a atenção, mas a gente tem retrocessos factíveis, né? Assim, assinados pela posição do próprio governo. Então a gente tem situações muito, muito difíceis que está enfrentando, que estão reafirmando posições que já estão presentes na sociedade há algum tempo, né? A própria... Fale, Raquel, por favor. Não, e eu estava pensando, né, Luciana, que para os educadores isso ainda é mais pesado, porque se a gente for pensar, discutir gênero e sexualidade na escola, mesmo antes da gente imaginar esse momento, né, dessa onda mais conservadora que a gente está vivendo, já era difícil, porque é um assunto tabu, né? Então, assim, se a gente for pensar, caía muitas vezes no colo da professora de biologia, que às vezes não estava nem preparada para isso, estava mais trabalhando a questão biológica, não necessariamente ela é obrigada a estar preparada a discutir a sexualidade, que é uma coisa muito mais ampla do que pensar essa questão biológica, né? Então, acho que já tem essa questão, né, da própria formação dos professores, né, o quanto isso é debatido nas licenciaturas, né? Porque a gente pensa, às vezes, professores formados em pedagogia. Mas se a gente for pensar que trabalha biologia, são professores que fizeram biologia, né? Então, que tipo de discussão tem nas licenciaturas a respeito de gênero, de sexualidade? Então, já é difícil de abordar, né? Pela própria questão da formação. E, além disso, a gente ainda tem essa ameaça toda, né? Então, que professor vai se animar a fazer esse tipo de discussão, de debate, no meio de um momento onde, às vezes, acontece, né, por uma grande falta de entendimento do que é discutir gênero e sexualidade na escola, que, acima de qualquer coisa, é uma questão de saúde pública, né? Ninguém vai lá para ensinar, a menina vai ser menino, menino vai ser menina. Então, assim, é uma confusão tão grande que se tem, porque, na realidade, entre aspas, ideologia de gênero é o que a gente vive cotidianamente. Quando a gente chega numa escola, por exemplo, e a professora fala, meninos, peguem a bola, meninas vão brincar com as panelinhas ali no cantinho. Isso né, tá incutindo uma ideia de que é uma construção, né, de que algumas coisas são coisas de menino e outras de menina, e reafirmando esse lugar cada vez mais em pequenas ações que a gente assiste nos veículos midiáticos, na separação de brincadeiras na escola e por aí vai. Então, discutir sexualidade na escola, discutir questões de gênero na escola é uma questão de saúde pública e vamos pensar pelo viés da menstruação, é levar essa discussão. Não só explicar que biologicamente a menina com tal idade menstrua, pronto, acabou, ninguém fala mais sobre isso. O que isso implica, o que quer dizer essa questão da menstruação, o que isso socialmente quer dizer, como que isso repercute entre meninos, entre meninas, como se pensar essa questão dos corpos que se transformam, dos significados que são dados a esses corpos. Então, eu acho que ainda mais isso fica evidente, né? Quando a gente assiste um documentário como esse, assim, a importância de se trabalhar essas questões na sala de aula, claro, não só na sala de aula, nas famílias, mas a gente sabe que às vezes nas famílias tem
grandes limites e grandes barreiras em discutir determinados assuntos pela própria história da família. A gente também não pode imaginar uma família que é sempre uma família doriana, o pai, a mãe, os filhinhos na mesa jantando juntos. Não é, né? Tem inúmeras configurações familiares e que nem sempre esse tipo de assunto vai estar presente, né? Então, E a questão da pandemia ainda dificulta ainda mais, né? Pelo fato de estar sendo tudo online, de muitas vezes não se ter menos proximidade ainda de poder discutir esse tipo de assunto, mas é de uma urgência extrema, né? E se a gente for pensar pela questão da menstruação, isso fica ainda mais evidente. E acho que tu traz uma situação bem importante, que é o distanciamento das jovens, das adolescentes, enfim, da própria escola, né? E ao estar o distanciamento, tem o distanciamento da possibilidade de discussão e, inclusive, da discussão da violência, né? Das violências de gênero, né? A gente pode pensar que, do meu ponto de vista, eu entendo que a ausência de informação, o silenciamento, né, em diferentes espaços é uma violência, né, porque é não partilhar democraticamente as informações, ainda que envolvam tabus. Né? Então, a pandemia realmente ela acentua situações muito difíceis. Esse governo também não facilita e reafirma um lugar de vários temas que são centrais como periféricos, como demonizados até. A professora Tereza colocou a importância de trabalhar com jovens e adolescentes nas comunidades, perfeito, nas escolas, fazer dinâmicas sobre o tema para desconstruir os estereótipos. A Gabriela ainda falou que ainda cai, né? A Gabi ainda cai com a professora, a orientadora educacional, com a professora de biologia. Olha, tem uma referência aqui da Guacira Louro, que é Gênero, Sexualidade e Educação, sobre como a escola também produz as diferenças e desigualdades. A Bia está colocando, é verdade. Né? Assim, a escola, os diferentes espaços ainda, exatamente pelo que a professora Raquel estava falando, a gente teria que pensar numa formação para esses professores também, e professoras. Né? Há uma ausência também de formação, não é fácil, é também uma situação a ser enfrentada, possivelmente vivem os mesmos tabus que as adolescentes. Nós estamos há 25 anos nessa luta, em formação de professores, formação continuada em educação sexual. Com certeza a gente planta algumas sementes em algum lugar e elas frutificam, mas é um processo lento, com muita restrição nas comunidades. E uma coisa, eu também vou levantar uma coisa muito importante, esse processo, essa questão da menstruação pode começar desde a pré-adolescência, da infância. Dentro de casa, os absorventes estão ali expostos. Quando a criança vem e pergunta, você já pode explicar, que ela já vai olhando, encarando com naturalidade, que é um processo que a mulher vai passar, que quando ela estiver naquela idade, isso aconteceu com meus filhos, entendeu? E, como disse a professora Tereza, trabalhos como nós que temos aqui, a Unesp em São Paulo, que tem trabalho de educação sexual, uma grande ginecologista, Albertina Duarte, tem um trabalho belíssimo com adolescente, que o resultado do trabalho dela é que todas aquelas jovens que participaram do grupo de trabalho de prevenção, de diálogo de gravidez, o índice de gravidez diminuiu consideravelmente e as escolas que tinham um projeto intencional nessa área também minimizaram. Aí diz a nossa ministra que sexo é coisa de comunista, como é que você vai trabalhar? Né? É isso, o momento é muito difícil, mas a gente persiste e resiste, né? Que eu acho que isso que é importante e acho emblemático passar esse documentário no último dia do mês de março, né? No mês da mulher. Então, eu acho muito importante e eu não sei se tem mais alguém, a gente já está 20 minutos além do prazo previsto, não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma colocação, se não eu, professora Gabriela, Tereza, tem mais alguém que está colocando? Se não, eu passo a palavra à professora Raquel para finalizar. Raquel, antes de tu finalizares, eu gostaria que tu finalizasse o Cine Debate. Eu quero só ler
um pequeno poema que eu retirei do texto de Luciana Borges, e que mostra o quanto que a menstruação ela é revolucionária. O poema diz assim, ó, é um trecho, né? Sou a terra que absorve a seiva, a barragem prestes a explodir. Sei sangrar por mim mesma. Meu útero é uma bomba e não precisa de fósforo para explodir. É isso, né? A gente pautar essa discussão é colocar fogo no que está sendo lá botado para debaixo do tapete. Não é colocar fogo, né? É trazer a discussão da saúde sexual, dos direitos sexuais e reprodutivos, da prevenção da violência de gênero, do conhecimento do corpo, de trazer a pobreza, né? Como que a pobreza interfere, bem a lógica interseccional, né? Que a professora Raquel estava colocando, a questão do sexo, da sexualidade, da religião, da raça e da etnia, né, de gênero, da classe social, enfim. Raquel, tu pode finalizar, por favor? E eu acho que é tão revolucionário, Luciana, só falar sobre isso, só falar a palavra menstruação, que eu fiquei lembrando enquanto a gente estava discutindo de uma época um perfil também no Instagram que foi banido, censurado, porque ele fazia obras de arte com sangue menstrual. E aquilo, o Instagram tem dessas, as redes sociais têm, né? Dependendo daquilo que eles acham que é algo obsceno, ou que pode chocar, ou que pode, etc. Então, assim, sabe, é muito impressionante assim, a gente pensar como falar sobre isso, como mostrar o sangue, como discutir isso. E eu acho que é como falaram ali no chat, principalmente por ser o corpo da mulher, né? Porque é esse corpo que é censurado, que é docilizado, há uma ingerência, uma presença, né, da medicina muito forte, né, em cima do corpo da mulher, de dizer o que pode ser feito, que não um gerenciamento desse corpo. A gente vai pegar lá Foucault, pensando nos dispositivos, é muito evidente, né, se a gente for pensar na própria mídia, a forma como se é falado, geralmente é o corpo da mulher que é censurado, que é criticado, que é questionado, é a mulher que não pode, historicamente, não podia jogar futebol, não podia praticar o esporte X, Y, Z, porque poderia prejudicar a sua possibilidade de procriar e etc e tal. Então é esse corpo que é tão questionado e é esse sangue que é tão questionado, né? Que é algo que faz tão parte do corpo dela e que o que é mais impressionante é o quanto nós mesmas como mulheres também, né? Às vezes questionamos, escondemos, temos vergonha, não falamos, não usamos essa palavra, independente da questão geracional, né? Então eu acho que é sim revolucionário. Eu acho legal pensar desse jeito, é revolucionário falar sobre menstruação. Obrigada, Raquel. A gente agradece novamente a professora Raquel e a todas as pessoas que nos acompanharam até esse momento. Foi um debate, muito obrigada pela possibilidade, Raquel, de te ouvir, foi muito bom. Acho que tu trouxeste elementos fundamentais para a desconstrução mesmo da temática, né? A Milena está lembrando das nossas referências, aqui tem o link, obrigada, Milena, dos links para que tem, e aí como referência filmes, séries, livros sobre a temática. Bom, eu quero também, para finalizar, convidar vocês para o próximo mês, a gente vai ter a discussão do curta Fragile. Fragile ou Fragile? Agora, bom, mas é Fragile. Aí, né? Com o doutor Iale Mujica e a professora Gabriela, com a coordenação da professora Vera. É no dia 27 de abril, das 19 às 30 horas, é uma terça-feira, dia 27 é uma terça-feira, não vai ser quarta, e a gente convida todas as pessoas que estão aqui conosco para assistir no dia 27 o debate com o doutor Ali Mujica e com a professora Gabriela, que estava até aqui, estava conosco e está ainda conosco no chat. Bom, acho que a gente pode dar por encerrada, né, encerrado o nosso cine debate, e desejar a todas as pessoas, Raquel, as professoras que estão aqui, professora Rosana, professora Gabriela, professora Tereza, desejar a todas vocês uma boa noite e uma boa Páscoa, né? E que a gente não celebre o dia de hoje
pelos acontecimentos do passado, mas que a gente celebre pela possibilidade de um novo futuro, né? Eu acho que é isso. Um abraço para todas, muito obrigada. Obrigada, gente.